muito, vamos já para o vídeo. Já repararam que eu todos os vídeos estou num setup diferente, estou num sítio diferente. E se calhar eu faço disto uma cena. Até agora foi sem querer, simplesmente foi por ocasião. Mas se calhar eu torno isto... já pensei em fazer só aqui. Não dá para ver, mas eu não tenho a cama. Aliás, eu tenho a cama por fazer, mas eu também não fiz por causa ali do Kimpi. O que é engraçado, coincidentemente eu estou a usar uma camisola dele feita pela minha namorada. As parecenças são assustadoras. Antes de começar o vídeo, quero prefaciar a dizer que a grande maioria das pessoas acaba por ter pontos de vista liberais por simplesmente existir na sociedade. Assimilação é uma cena, mas toda a gente deve ter a capacidade de mudar de opinião quando confrontado com provas novas. Se tu não consegues, ou sentes-te imediatamente na defensiva quando isso acontece, este vídeo vai ser um bom exercício. Liberais. A ideologia que está super na moda desde 1700 e qualquer coisa, desde que John Locke escreveu uns livros, é o conjunto de ideias que formam a base da nossa sociedade ocidental moderna. Aliás, muitas vezes ouve-se falar das democracias ocidentais como democracias liberais, porque o são. E eu acho que os liberais são uns cobardes e oportunistas. Mas porquê? O que é sequer o liberalismo? Eu pensava que eles eram bons. Os parvos fascistas dos Estados Unidos estão sempre a apontar o dedo e a acusar e a denegrir a oposição que são liberais. Isso deve significar que eles são bons, certo? Um pouco de história e ciência económica. Basicamente o liberalismo, e refiro-me à ideologia liberalismo, não ao meu pai deixa-me chegar às 5 da manhã do escada liberalismo, surgiu na época do colonialismo, quer dizer, a época do iluminismo, baseado na liberdade pessoal, na democracia representativa, no Estado de Direito e, claro, no direito à propriedade privada. Mas isso são coisas boas, não é? Direitos humanos, democracia, liberdade individual, são coisas fixes. Certo. Sim, são coisas muito fixes. No entanto, duas coisas. Essas ideias foram usadas como pretexto para genocidiar, explorar, colonizar e expropriar imensos povos e culturas achados incivilizados pelas potências liberais do Ocidente. Coisas que os próprios filósofos fundadores do liberalismo apoiavam. Aliás, o John Locke, o pai do liberalismo, era acionista em força da Companhia Britânica da África. Adivinhem o que é que essa empresa fazia? Sob a ideia pseudocientífica que as raças não europeias, não brancas, eram fundamentalmente menos evoluídas, os liberais acreditavam que essas culturas e sociedades não civilizadas só se poderiam considerar evoluídas e civilizadas quando adotassem instituições racionais. Portanto, as nações europeias não só tinham um grande incentivo económico para colonizar, como também achavam-se no dever moral de o fazer. Ainda hoje temos, consciente ou inconscientemente, por mais que nos custe admitir, estas ideias racistas pseudocientíficas muito interiorizadas dentro de nós. Há uma certa sensação de superioridade europeia e branca quando se fala de povos que não são europeus ou brancos. Outro exemplo bom é Israel. Bombas em escolas, bombas em hospitais, bombas em campos de refúgio, roubar as terras dos palestinos, destruir as quintas dos palestinos, impedir o acesso à água e medicamentos e comida, fertilizante aos palestinos. E uma grande de nós. uma grande de nós. Como é que isto acontece? Se eu estivesse numa campanha eleitoral e eu estava a acabar de perder 20% do voto por causa desta uma gafe. E uma grande de nós olha para essas ações de Israel e pensa: mas eles são uma democracia e são brancos como nós, eles têm uma democracia como nós, e os outros são árabes e os árabes são terroristas, eles fizeram o terrorismo e, portanto, os israelitas devem ter razão, não é? Sei lá. Ora, isto é muito útil, porque o liberalismo idolatra um método de produção capitalista acima de todos os outros, por, segundo eles, ser o mais livre e democrático. A lógica é que o mercado livre vai sempre satisfazer toda a necessidade do ser humano. Vou explicar com um exemplo. Suponhamos que eu vivo numa aldeia onde as pessoas querem bananas. Eu tenho um incentivo económico para começar a produzir bananas. No entanto, eu não sou o único com um incentivo económico para produzir bananas. O José, meu grande inimigo, também tem um incentivo económico para produzir bananas. Estamos cada um de nós a satisfazer a necessidade, no entanto, nós podemos pôr o preço que quisermos. Ora, não necessariamente, porque imaginemos que eu vendo a minha banana, suponhamos que eu vendo as minhas bananas a 1€, no entanto, o Zé
vende as bananas a 90 cêntimos. As pessoas vão querer comprar o produto igual por mais barato. O Zé, por competição do mercado, ele está a competir comigo no mercado, vai-me ganhar. Vai lucrar mais que eu porque vai vender mais bananas. Portanto, eu também tenho um incentivo de baixar o preço às bananas. Através dessa lógica de procura e demanda e da competição do mercado, o capitalismo teoricamente responde às necessidades populares de forma mais barata, cada vez mais barata possível. Ora, isto soa muito bem. No entanto, se vocês saíram de casa e tentaram comprar qualquer coisa que fosse, hão de reparar que isto não é a única coisa que acontece. O capitalismo tem muitos problemas e muitas contradições, mas eu vou dizê-las muito rápido aqui porque eu não quero que o vídeo seja sobre isto, porque não é. Mas a competição cria empresas que ganham e outras que perdem. Se mantesse as minhas bananas a 1€, ia à falência ou era forçado a vender o meu campo de bananas à competição. Isto cria uma dinâmica de alguns que perdem, outros que ganham, o que faz com que os que ganham sejam cada vez menos, mas cada vez mais ricos, com cada vez mais posse dos antigos meios de produção dos outros, e a longo prazo cria monopólio. A escolha do consumidor, mais tipo a única escolha do consumidor. No entanto, enquanto a competição existe, e apesar de tudo vai sempre existir, nem que seja um nível muito pequeno, enquanto a competição existe, cria-se obviamente a necessidade de lucrar mais. O que daí surge o neocolonialismo, o imperialismo, onde as empresas influenciam e elas próprias tomam posse de quase países inteiros para poderem produzir de forma muito barata e venderem de forma mais cara nos países de onde essas empresas geralmente são a origem. Obviamente muitas vezes uma empresa cada vez mais rica, como são os monopólios, vão cada vez influenciando mais ou coagindo os governos para intervir de diversas formas na economia e coagindo os governos para manterem o salário baixo, para manterem o salário mínimo uma grande merda, para a Volkswagen poder produzir aqui o novo modelo de carro elétrico em vez de na Polónia, porque os salários aqui são uma merda e na Polónia já não são tão merda. A questão de responder às vontades do povo não é bem assim, porque é preciso o povo ter dinheiro. O povo não pode todo ter dinheiro, senão não há escravos. Necessita de crescimento económico infinito num planeta que, se vocês repararem, não é infinito. Etc, etc, etc. Nunca mais saímos daqui. Isto são problemas conhecidos, são problemas consensuais e são problemas que o capitalismo não tem as armas para os resolver. Ora, isto foi muito rapidamente a história e o que é o liberalismo. Há um vídeo muito bom que eu aconselho vivamente a ver. E se vocês quiserem saber bastante mais detalhadamente o que é, sugiro mesmo, mas vamos agora olhar para os liberais modernos. Vocês já devem ter ouvido falar do neoliberalismo. Depois da crise da social-democracia nos anos 70, tentou conjugar o capitalismo com o socialismo e acabou mal, por motivos muito importantes, mas que não são o foco deste vídeo. Quando essa ideia desabou, surgiu um movimento chamado neoliberalismo, que com aquelas ideias iniciais da liberdade individual, do capitalismo, do não sei o que mais, estende-se também para a liberdade de negócio, ou seja, a supremacia de que o mercado, e só o mercado, sem regulações, consegue resolver todas as necessidades democráticas. Portanto, cortou-se salários, cortou-se regulações, a cena toda de cortar o governo de Javier Milei e deixar as empresas cagarem os rios todos quanto elas quiserem. Porque lá está, a ideia é que o capitalismo e o mercado livre é a maneira mais eficiente e democrática de distribuir recursos e de gerir e de não gerir uma economia. Ora, quando confrontado com aquelas contradições e problemas sistémicos do capitalismo, o liberal faz uma de duas coisas. Chamar-te comunista, pôr as mãos nos olhos e os dedos nos ouvidos e gritar lá 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 lá. 2. Culpar o individual ao invés do sistema que cria quase todos estes problemas na sociedade. O raciocínio normal e expectável na sociedade é apontar o dedo a quem não tem voz. Culpar o pobre, o pedinte, o sem-abrigo, até o criminoso, o drogado ou outra pessoa com qualquer vício que seja, literalmente qualquer vício. Aponta-se o dedo e culpa-se o criminoso, o viciado e tenta-se resolver aos sintomas, ao invés de questionar o que é que marginalizou e afastou essas pessoas da sociedade in the first place. Certo que muitos indivíduos são maus porque querem, mas não é coincidência que o crime e que o retrocesso social explode quando as condições de vida deterioram, quando as condições de vida e desigualdade social também pioram. Essa atitude de negar ideologicamente que pode possivelmente ser o sistema capitalista a criar os problemas na sociedade e apontar o dedo à vítima, onde reparar que é presente em quase todo o debate político. Por exemplo, o neocolonialismo, ou por exemplo, sei lá, há tantos exemplos, mas eu vou só
vou dar mais este. O capitalismo tende para piorar as condições de vida, precisamente porque a necessidade de criar mais lucro cria a necessidade de explorar mais os trabalhadores, aumentar o tempo de trabalho, diminuir salários, etc, etc. E quando confrontado com isto, os liberais dizem: mas os trabalhadores podem só sair das empresas e ir para uma empresa que seja, a olhos deles, boa. Não. Pergunto, pessoa que se calhar trabalha e depende do rendimento no final do mês. Tu podes só sair do teu emprego, willy-nilly, e ir para outra empresa assim? Ponto número 2. Há um incentivo para o desemprego na sociedade. Precisamente porque é mais lucrativo teres 2 trabalhadores a fazer trabalho de 3 do que 3 trabalhadores a fazer trabalho de 3. Além de que se tu mantiveres uma certa percentagem da população desempregada, lá está, as empresas têm muito mais poder de negociação ao contratar, porque ficas na parte de trás da cabeça sempre a saber de que alguém pode tomar o teu lugar. Já repararam que o índice de desemprego nunca deixa os 4%? Apontar o dedo à vítima e não pôr em questão a posição de privilégio que tens por causa do próprio sistema que cria toda essa pobreza e desigualdade social? Covarde! Acreditar que o capitalismo é o fim da história e que qualquer pessoa que discorde com isso é ideologicamente cega, sendo que és tu que recusa a assumir e a ver todo o mal que o próprio sistema cria. Covarde e arrogante! Mas agora, pessoal, a coisa mais irritante do liberal. Coisa que mais me toca no coração e que me faz quase ter ataques cardíacos sempre que eu ouço, na sua soberba, na sua arrogância, afirmar que liberais são, pelo menos socialmente, de esquerda. Eu acho que para falar sobre isto é melhor dar exemplos. Em 2021, o Bloco de Esquerda propõe na Assembleia da República a legislação contra o tráfico sexual, especialmente entre mulheres e crianças, algo necessário para proteger as vítimas de um crime tão odioso e de certa forma feminista, porque as mulheres, obviamente, são desproporcionalmente afetadas por este crime. E o que é que aí ele fez? Deixem o mercado decidir se humanos devem ou não ser como difícil. Em 2023, o Bloco, outra vez, e o PAN pretendem alargar o tipo de discriminação para orientação sexual, identidade de género e características sexuais. Porque é um tipo de discriminação que, como essas pessoas sabem muito bem, que ainda acontece e cada vez mais. A IEL? Sei lá, a palavra criminalizar é muito forte, é muito forte. O mundo é perfeito, vocês não percebem que o mundo é perfeito e que não é preciso mudar nada. Going a bit international. Eu este ano fui a Berlim com a minha namorada e nós estivemos na casa onde a solução final para a questão judaica foi decidida. Wannsee qualquer coisa House, onde aconteceu a Wannsee Conference. Wannsee é um lago em Berlim, onde vários líderes top, high command da Alemanha nazi, inclusive pessoal patentes muito altas das SS, foram lá decidir que a solução é gaseá-los, que a solução para a questão judaica é o extermínio. Entretanto, mais para o fim da exposição, na casa, tinha cartazes de 2 partidos políticos que foram feitos no fim da guerra. Um deles era do antigo Partido Comunista Alemão. Era um cartaz a chamar a todos os oficiais e colaboradores nazis a serem chamados à justiça imediatamente e pagarem pelos seus crimes contra a humanidade. O outro cartaz era da FDP. Nome engraçado, mas é o nome do Partido Liberal Alemão que acabaram de levar o maior L da história, a dizer que a denazificação não é assim tão necessária. 2024. Odeiro Muniz é assassinado injustamente, brutalmente e barbaricamente, sem causa, por um polícia. Refletindo problemas de racismo que ainda são muito presentes, tanto institucionalmente como socialmente, na sociedade. O que disse caro primeiro-ministro e caro neoliberal Luís Montenegro acerca dos protestos justos após o incidente e depois os contra-protestos dos racistas, dos fascistas, dos burros. Os dois extremos saíram à rua. São os dois extremos. Temos de ter medo, temos de ter muito medo dos extremos. Um extremo quer matar os pretos todos porque lhes apetece. Um extremo quer que as minorias saiam do país e as mulheres voltem para a cozinha e é matá-los, é cortar-lhes a cabeça. O outro extremo quer que isso não aconteça e quer que as pessoas sejam tratadas como seres humanos. Ora, se vocês forem racionais como nós, vocês percebem que são os dois igualmente maus. E portanto, nós como racionais que somos, nós sabemos que a solução justa e democrática é deixar os polícias matarem alguém
de uma minoria por ano, que assim ficam os dois felizes. Se vocês perguntarem a alguém como é que as nossas liberdades foram conseguidas, vocês vão ouvir histórias de protestos pacíficos, de discursos comoventes, tanto que os poderosos, os ricos, as elites ouviram, ficaram tão mexidos pelas palavras que disseram: vá, tá bem, vamos mudar as coisas para me fazer um mundo melhor. E depois ficou tudo melhor. No entanto, se vocês usarem os olhos e pesquisarem qualquer coisa, rapidamente percebem que isso é propaganda e whitewashing da história. Vamos pegar no exemplo de Martin Luther King, do tempo dos direitos civis nos Estados Unidos. No início, o liberal branco era a maior fonte de apoio branco de Martin Luther King. Mas quando ele começou a conectar o racismo com as desigualdades sociais e as desigualdades sociais com o capitalismo, quando ele tornou a questão das desigualdades sociais numa questão de classe, porque é, o liberal deixou de haver liberal que apoiasse o Martin Luther King. As desigualdades têm base na luta de classes. E é com luta, protesto e com confronto que as liberdades se alcançam. Bem como foi com este exemplo, como foi com Mandela, o direito das mulheres, o nosso 25 de Abril. Certo que não houve tiros, não houve violência ou muita violência no 25 de Abril. Mas eu espero que vocês não achem honestamente que a ditadura teria rendido se o movimento das Forças Armadas não fossem forças armadas. Acho que ninguém acha honestamente que se o MFA fossem 3 gajos com flores em vez de armas, Marcelo Caetano ia dizer: ah pá, tá bem, tem razão, é tudo vosso, eu vou para o Brasil, tchau. Peace. PSD. No fundo, o liberal valoriza mais a ordem do que a justiça. Valoriza mais manter o sistema bifacial que ele, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, acaba por beneficiar. Ou achar que um dia vai beneficiar. E prefere uma paz negativa, que é a abstenção de tensão, ou uma paz positiva, que é a presença de justiça. Diz constantemente que concorda contigo em princípios, mas que não concorda, que de uma forma paternalista acha que consegue definir horário e lugar para a liberdade de outro ser humano. Palavras do próprio Martin Luther King. Outro exemplo, isto vê-se com a reação dos liberais e dos neoliberais por todo o mundo a repreender os palestinos e as pessoas que apoiam a Palestina por resistirem à sua própria aniquilação. Que demandem que tu condenes o Hamas por raptar 200 pessoas enquanto vêm 200 mil mortos por bombardeamentos israelitas e pensam: genocídio também é uma palavra. Ou com o Black Lives Matter, que foi mais ou menos a mesma coisa que o Odeir Muniz, mas nos Estados Unidos é um problema muito mais presente. E a escolha de vice-presidente da Kamala Harris nas últimas eleições, Tim Walz, que era governador do Minnesota, foi o primeiro governador a chamar o exército contra os protestos do Black Lives Matter. E, acabando o exemplo do assassinato do Odeir Muniz, a ele foi dizer coisas parecidas com o que o Luís Montenegro disse, e basicamente o Rui Rocha disse que aqueles protestos punham em causa o Estado de Direito. Temos muito medo dos protestos. Vocês conhecem a expressão woke, de certo? É uma expressão que detesto, porque foi criada por conservadores, e acho francamente parvo e um bocado masoquista a esquerda woke, auto-intitular-se de woke, mas woke, se tu resumires a justiça social de qualquer ser humano deve ser tratado como tal, acho que a palavra woke condensa essas crenças todas de mais variadas formas, sendo feminismo, sendo antirracismo, antifascismo, whatever. Ora, tu assumirias então que a iniciativa liberal, se diz de esquerda social, também se diz woke. Vamos perguntar-lhes. Resumidamente, o liberal não quer justiça. O liberal quer uma fachada meramente estética de justiça para poder dormir melhor durante a noite, porque sabe que apoia o sistema que cria essas próprias injustiças. Diz de esquerda porque quer sentir-se melhor com o sistema que lhe dá a posição de privilégio que tem. Mas no que toca a mudar as injustiças, no que toca a lutar pelo direito igual a todo o ser humano, não sei. Não sei. Eu já fiz um post a dizer que eu não gosto de racismo. A sério que é preciso fazer mais? Ele é tanto inimigo como é o conservador. Não se deixem enganar. Alguém que te promete felicidade mas depois apunhala-te nas costas é tão mau como alguém que te apunhala nas costas a fazer-te um dedo no meio. Aliás, qualquer liberal escolhe antes um fascista branco bem vestido do que um comunista urbano. Mussolini chegou ao poder com uma coligação com o Partido Liberal Italiano, por exemplo. Mas há um caminho para a frente. Não quero que este vídeo seja apenas
doom and gloom. Investigando por trás das camadas de propaganda e de ideologia intrínseca à força metida na cabeça de cada um na sociedade ocidental neoliberal, tirando essas camadas psicológicas todas, sabemos que há um caminho para a frente. É olhar para o mundo, olhar para as razões de por qual o mundo não é bom e enfrentar essas razões que nós conseguimos dar o próximo passo como humanidade. Não é negá-los de forma cobarde e a pôr o dedo nas vítimas de forma arrogante que se faz isso. O capitalismo é obsoleto. O capitalismo não tem as soluções para os problemas que ele cria. É preciso avançar do capitalismo. O que viola ele